Senhora Presidente da Câmara Municipal de Tondela, Fátima Carla Antunes Borges, quero agradecer-lhe as suas palavras e quero também dizer que estamos sensíveis às questões que aqui nos colocou, mas bem sei que as pessoas têm muitas expectativas sobre o Ministro da Administração Interna, mas há mesmo áreas que não lhe competem a ele e relativamente às quais pode fazer muito pouco. Mas é muito importante esse esforço que as autarquias podem e devem fazer com as autarquias de freguesia, com as câmaras municipais, com os proprietários, para estruturar a melhor o ordenamento do território, que se faz em sede do Plano Diretor Municipal, o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios, que também é uma responsabilidade dos municípios, e também no quadro do Plano Municipal de Proteção Civil. Esses planos devem estruturar o modelo de desenvolvimento e, naturalmente, que as estruturas que depois e de forma superior participam nesse modelo, nomeadamente o ICNF, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura, podem e devem contribuir para essa reestruturação do manto vegetal, mas que fique claro que é uma responsabilidade para a qual todos têm que contribuir, a começar, em primeiro lugar, pelos próprios proprietários, porque é nos proprietários, na forma como organizam a sua propriedade, que pode estar essa mudança, com a qual eu também estou absolutamente de acordo, que é uma mudança estrutural de reorganização do nosso manto florestal e que nos deve convocar a todos. Todos nós temos bem presente que há 50 anos atrás, muitas das unidades que hoje estão em torno das habitações tinham prática agrícola. E essa prática agrícola protegia os aglomerados populacionais, protegia o edificado. Ao longo dos últimos 50 anos deixaram-se essas atividades, que eram atividades fundamentalmente de subsistência também, e aquilo que era outrora espaço de produção agrícola tornou-se em matos e tornou-se em floresta, que trouxe o perigo para junto das habitações. O esforço está em curso, nomeadamente com o BUPIS, que as autarquias estão a contribuir para esse objetivo, para o registro da propriedade, mais de 1.300.000 registros que estão feitos neste momento, por intermédio do Instituto do Registro do Notariado, Ministério da Justiça. Depois há o trabalho de esforço de organização e de ordenamento do território, e aí os planos de diretores municipais são realmente muito relevantes, e depois todas as políticas que estão a ser produzidas e que demoram tempo a produzir resultados, porque também demorou cerca de 50 anos a alterar-se esta estrutura social, esta estrutura económica, esta estrutura da propriedade no país. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que o Ministério da Administração Interna, aquilo que tem a ver com as suas responsabilidades, e aqui são funções fundamentalmente de segurança, e aqui a Guarda Nacional Republicana coopera e cooperará com todos os esforços de prevenção, de sensibilização e de notificação àqueles que incumprem com as suas obrigações. Naturalmente, o Ministério da Administração Interna estará totalmente disponível para participar nesse esforço. Mas permita-me, Sr. Presidente, que agradeça todo o apoio que deu a esta iniciativa para que aqui se realizasse e o apoio que tem vindo a dar aos bombeiros, que são o esteio da Proteção Civil, como aqui foi referenciado. Sr. Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. António Nunes, quero também agradecer-lhe o convite que me fez para estar hoje aqui. Quero, aliás, também dar conta da boa cooperação que tem existido, uma cooperação não que, como é evidente e como ocorre sempre na boa cooperação, não estamos sempre de acordo com tudo e até estamos, por vezes, em divergência em relação a alguns assuntos. Mas isto também é a prova da vida democrática e da vitalidade democrática das instituições. Recebi com bom grado a comunicação formal que nos foi feita sobre a eleição que fizeram por um comando da Liga dos Bombeiros Portugueses e, sobretudo, a preocupação que houve em garantir que essa eleição terá funções internas, não tem, digamos, funções externas, e que contribuirá para que a Liga possa estar devidamente representada nos diferentes comandos, no Comando Nacional da Proteção Civil, no Comando Subregional e nos comandos regionais. E, portanto, essa articulação na representação da Liga Portuguesa, a Liga poderia ter outro modelo, o modelo da nomeação, da designação, optou pelo modelo da eleição, que respeitamos e, naturalmente, esse diálogo também foi importante e essa comunicação foi feita, sobretudo na perspectiva de manter o compromisso com a Lei de Base da Proteção Civil, que é a lei que regula o Sistema Nacional de Proteção Civil e que nos vincula a todos, nomeadamente o princípio da cooperação, o princípio da coordenação e o princípio do comando único. São os princípios que devem ser respeitados para respeito da legalidade democrática, por forma a que todos cumpramos
aqueles que são os nossos deveres. Quero por isso agradecer essa cooperação e essa clareza que tem existido na nossa relação, essa clareza institucional, porque ela é mesmo relevante na medida em que a proteção civil vive de níveis de confiança entre todos os atores e é na confiança que se alicerça a autoridade democrática do Estado em todas as suas expressões. Queria cumprimentar também o representante, a quem agradeço, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Contra-Almirante Luís Borges, saudar o representante do chefe de Estado-Maior da Armada, Comodoro António Rodrigues Mateus, o representante do chefe de Estado-Maior do Exército, Coronel José Figueiredo Moreira, o representante do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Coronel Francisco Dionísio, o representante do líder do grupo parlamentar do PCP, Filipe Costa, o representante do secretário-geral do Partido Socialista e deputado à Assembleia da República, João Azevedo, o seu deputado João Paulo Rebelo, o representante do presidente da primeira Comissão Parlamentar, deputada Cristina Ferreira, o senhor deputado Guilherme Almeida. Agradeço muito a presença das senhoras e dos senhores deputados, na medida em que representa aquilo que é o coração da nossa democracia, e a vossa presença aqui dignifica e muito esta cerimónia. São mesmo a primeira expressão da voz democrática da nossa soberania nacional. Saúdo o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, o Sr. Brigadeiro-General Duarte Costa, a quem agradeço o trabalho para que esta arquitetura fina da Autoridade Nacional de Proteção Civil continue a manter os níveis de confiança exigidos para uma estrutura que tem que articular diversas instituições que concorrem todas para o mesmo objetivo, a salvaguarda de pessoas e bens, durante todo o ano, não apenas na época dos incêndios, mas nas intempéries, nos riscos naturais e entre outros riscos, como há muito pouco tempo, infelizmente, se pôde verificar com os maiores temores nos Açores e, nomeadamente, a cooperação da Proteção Civil com as Forças Armadas Portuguesas teve um papel muito importante para dar tranquilidade às populações, para enquadrar as próprias missões internacionais no quadro das suas responsabilidades, no quadro da União Europeia. Amanhã viajarei para Bruxelas para os 10 anos do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Hoje toda a estrutura de proteção civil europeia que articula as forças civis e forças militares, ela integra-se no Mecanismo Europeu de Proteção Civil e integra-se por via da cooperação internacional realizada no quadro da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil. Amanhã terei o gosto de estar no aniversário, no 10º aniversário com o Comissário Europeu da Proteção Civil e, portanto, queria também agradecer-lhe nesta cerimónia, que sendo uma cerimónia dos bombeiros, é muito importante ter aqui o Presidente da Autoridade Nacional. Queria cumprimentar o Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, André Fernandes, e também aquele que foi eleito para representar a Liga nesta representação que está acordada e que está estabelecida na representação institucional feita por escolha e por eleição dos seus pares, naquilo que são outras estruturas de representação institucional do Comando Nacional da Proteção Civil. Cumprimento o representante da Associação Nacional de Freguesias, vogal Nuno Ferreira, o representante da Autoridade Marítima Nacional, capitão de fragata Vítor Jorge da Conceição Dias. Quero cumprimentar os dirigentes das federações e o presidente da Federação do Distrito de Viseu e outros dirigentes das federações do nosso país, das associações humanitárias de bombeiros, comandantes, diretora nacional de bombeiros. É importante encontrar-se connosco e estar em todos os momentos em que haja comemorações. Sei que os bombeiros reclamam também pela sua presença e pela sua participação. Senhor Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, Vítor Reis, vogal da direção da Escola Nacional de Bombeiros, Pedro Lopes, em representação da Cruz Vermelha Portuguesa, o Coordenador Nacional de Emergência, Gonçalo Órfão, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, a quem quero agradecer o trabalho já em curso e sempre em curso com a Guarda Nacional Republicana para garantir um acompanhamento muito próximo da prevenção dos riscos de incêndio. Uma palavra muito especial também ao Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, o Sr. Engenheiro Nuno Banza, a quem agradeço o gesto que agora teve, agora e noutros momentos tem tido com as forças
que integram a Autoridade Nacional de Proteção Civil e, neste caso em concreto, com a Liga dos Bombeiros Portugueses e com as associações humanitárias, suas constituintes, apoiando com os recursos do ICNF os bombeiros portugueses, o que mostra que é mesmo pela cooperação que conseguimos fortalecer todo o nosso sistema, e é bom que o ICNF esteja também a capacitar o sistema com os sapadores florestais, nomeadamente no combate apiado, em articulação com a Força Especial de Emergência e de Proteção Civil e com também a Unidade de Emergência e de Proteção Civil. É muito importante essa conjugação de esforços dos bombeiros com os sapadores florestais, com a Força de Emergência e Proteção Civil, porque todos somos necessários para os esforços que há que fazer. Em representação da União das Misericórdias Portuguesas, o engenheiro Júlio Norte, quem também cumprimento, ex-autarca, o senhor presidente da Associação de Bombeiros Ultramarinos, Manuel Correia, e em representação da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, o coordenador regional do Centro, Rui Xavier, o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, o representante da Comissão Coordenadora Nacional da Juve Bombeiro, Ricardo Lamas, o secretário do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, Teodósio Carrilho, o presidente da SABSEG, Rui Silva, o presidente da Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel, Paulo Arial, o responsável da REN, uma palavra muito especial àquele que é a autoridade máxima hoje neste encontro, o senhor presidente da mesa. Deixei para o último pela estima que temos por quem preside aos trabalhos da mesa de congresso e quero saudá-lo, agradecer-lhe também o serviço que continua a prestar e em si permita-me fazer um elogio e um agradecimento a todos os dirigentes das associações humanitárias, porque também a sua ação é tão voluntária como a de muitos outros, assumindo riscos muito significativos, porque há uma responsabilidade sempre que se assumem essas funções. Responsabilidade civil, responsabilidade financeira, responsabilidade criminal e, portanto, queria agradecer-lhe também, presidindo ao Congresso, à mesa do Congresso, agradecer-lhe o trabalho que faz e, em si, permita-me que o faça, agradecer a todos os dirigentes das associações humanitárias aqui presentes. Há representantes e representantes dos diferentes níveis de responsabilidade da Liga dos Bombeiros Portugueses, à Escola Nacional de Bombeiros, aos comandantes de Emergência e Proteção Civil que aqui se encontram. Foi muito bonito ver o convite que lhes foi feito por parte do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, ver os comandantes regionais e subregionais aqui representados na própria condecoração. Se mostra esse espírito, é uma prova material dessa cooperação para a qual temos que apelar. Minhas senhoras e meus senhores, caras e caros bombeiros, hoje é mesmo para as bombeiras e os bombeiros e a quem nos devemos dirigir de uma forma muito direta. São mulheres e homens que de uma forma muito generosa, totalmente dedicada e dando a própria vida, se necessário for, para proteger a vida de pessoas e bens. Queria, por isso, em nome do Governo, agradecer-vos muito essa dedicação, que é, como tenho afirmado, antes do mais, uma vocação íntima, uma missão e um sentido de serviço público. É com grande honra e gratidão que me dirijo, pois, a todas e a todos vós no Dia do Bombeiro, para expressar a minha admiração e o reconhecimento pelo vosso heroísmo, pela vossa dedicação e pelo vosso altruísmo. Os bombeiros representam uma verdadeira força de heróis na nossa sociedade. Dia após dia, enfrentam desafios humanos imensos, colocando as próprias vidas em risco para proteger a vida das pessoas, o seu património, os seus bens. São exemplos de coragem e de abnegação e por isso o povo vos chama os soldados da paz. Neste dia tão especial, gostaria de realçar o papel que os bombeiros desempenham no socorro, no transporte de doentes, na proteção e na segurança da população. Aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Associação Humanitária, é verdade. No socorro e na proteção da doença é mesmo uma das principais missões. Mais de 80% das ações dos bombeiros ocorrem ao nível da proteção e do socorro na doença. Julgo que em 2022 ultrapassou 1.200.000 transportes, 1.200.000 ações ligadas à saúde. Essa é mesmo uma demonstração tão importante e tão relevante. Sabemos que já foram feitos acordos que atualizaram os preços e sabemos que o Sr. Presidente da Liga está também em diálogo com o Sr. Ministro da Saúde para procurar aperfeiçoar ainda mais esses instrumentos, correspondendo a uma das vossas necessidades, porque também sabemos bem que aí está uma das principais fontes de financiamento
da atividade das associações humanitárias. Estão sempre prontos para responder às chamadas de emergência, seja para combater os incêndios, para resgatar vítimas de acidentes, para prestar os primeiros socorros ou para lidar com desastres naturais. A coragem e a determinação com que enfrentam essas situações são inspiradoras e são a força motriz para todos nós e para todo o sistema de proteção civil. Para além do trabalho heroico no combate aos incêndios e na resposta às emergências, os bombeiros também desempenham um papel fundamental na prevenção. Estão constantemente envolvidos em campanhas educativas, sensibilizando a população para medidas de segurança, de prevenção de incêndios e para a importância de uma resposta rápida e eficaz aos casos de emergência. E permitam-me que aqui sublinhe a importância de práticas que há pouco tempo encontramos aqui numa associação humanitária, que é uma das práticas que pode e deve ser financiada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, em articulação com os municípios, de preparação dos jovens, nomeadamente dos jovens com o 10º ano de escolaridade, em articulação com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Educação Nacional, para os primeiros socorros. É dos projetos que pode e deve contribuir para financiar os bombeiros nessa dimensão de preparação dos jovens para o risco e de preparação dos jovens para se autoprotegerem e para estarem em condições de poderem proteger os outros. Estão constantemente envolvidos nessas campanhas e, por isso, o vosso trabalho contribui para reduzir o risco e para salvar as vidas. Manifesto, por isso, em nome do Governo, profunda gratidão e reconhecimento a todas e a todos pela vossa coragem e pela vossa dedicação. Quero também deixar uma palavra de homenagem e de condolências às famílias, colegas e amigos dos bombeiros que perderam as suas vidas, de modo particular e especial aos que faleceram no exercício da sua atividade. Quero reiterar o meu respeito profundo, quer pessoal, quer institucional, pela sua memória. E peço por isso que agora que estamos às portas de mais uma dessas batalhas, para que todos tenham cuidado na forma como conduzem, como se deslocam e como, em primeiro lugar, devem proteger as suas próprias vidas. Assumindo esta área como um dos eixos prioritários da nossa ação governativa, o Ministério da Administração Interna tem trabalhado e dialogado com todos os parceiros, em particular com a Liga dos Bombeiros Portugueses, mas também com as várias associações humanitárias e corpos de bombeiros, com os autarcas, com os municípios, com as freguesias, com as áreas metropolitanas, com as comunidades intermunicipais, com as comissões de coordenação e desenvolvimento regionais e com tantos outros, para robustecermos o nosso sistema de proteção civil e para fortalecermos os nossos bombeiros, em benefício da segurança, da proteção de pessoas e bens. Neste esforço de diálogo estiveram também a Ministra da Coesão, o Ministro do Ambiente e o Secretário de Estado das Florestas e também a Senhora Ministra da Agricultura. É, de facto, um esforço. O Sr. Presidente de Câmara nisso tem toda a razão. É um esforço que tem que convocar todas as áreas governativas, mas também todas as autarquias e todas as esferas de responsabilidade. Os bombeiros são essenciais nos sistemas de proteção civil. Sistemas que enfrentam momentos exigentes e que exigem níveis de preparação e resposta cada vez mais complexos e mais desafios. Portugal dispõe de um sistema de bombeiros assente numa matriz voluntária, que acolhe o que de melhor temos nas nossas comunidades locais. Já aqui foi dito. Constitui uma das expressões mais genuínas da solidariedade humana, que vem desde o século XV, século XVI. É, portanto, um esforço muito anterior ao Estado. E é por isso que essa dimensão da sociedade civil deve ser valorizada, deve ser reconhecida, independentemente do Estado, antes do Estado e para além do Estado. E não é necessário estar permanentemente a convocar o Estado, porque esse é um esforço que está genuinamente integrado na vontade e na vocação das populações. E, portanto, o Estado, enquanto comunidade politicamente organizada, o Estado também é o resultado desse esforço de autoproteção das comunidades locais, muito antes de existirem outros sistemas de proteção constituídos. Mas sem colocar em causa essa matriz, todos também reconhecem que é necessário caminharmos para a profissionalização dos bombeiros, como aliás aqui apelou o Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros de Viseu. A carreira, ter um percurso profissional que dignifique os bombeiros, que lhes dê estabilidade, que lhes dê previsão, que permita também exigir, do ponto de vista da sua preparação física, da sua preparação técnica. Esse é um esforço que tem que ser feito. Tem que ser feito em articulação com os bombeiros profissionais, porque há hoje corpos de bombeiros profissionais, como aliás vimos no desfile a que assistimos, bombeiros profissionais,
que mostram bem a sua robustez e a sua capacidade. Mas temos também que o fazer com os voluntários e aqueles que transitam para as equipas de intervenção permanente. Equipas promovidas em conjunto com as autarquias e com as associações humanitárias dos bombeiros. À data, Portugal dispõe já de 700 equipas em pleno funcionamento, num total de 3.500 bombeiros, num esforço financeiro, como aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, repartido entre o Estado Central e as autarquias locais, que em 2023 ultrapassa os 60 milhões de euros, 30 milhões para a Administração Central e 30 milhões para as autarquias, inserido num dispositivo de 13.891 operacionais, que compara com os 9.740 operacionais em 2017 e um acréscimo superior em 40%. Equipas autorizadas são já, neste momento, 783, ou seja, o esforço que temos vindo a fazer vai ter continuidade. Por isso, temos trabalhado para reforçar as verbas afetas ao setor dos bombeiros. Sei bem que anseiam por mais, sei bem também que merecem mais. O caminho faz-se, como aqui já foi dito pelo Sr. Presidente da Liga, faz-se caminhando. E se a recuperação económica continuar como até aqui, com crescimento económico, diminuição do déficit, diminuição da dívida pública, recuperação de rendimentos, teremos condições para ambicionar mais. No entanto, já conseguimos nos últimos anos, importa valorizar isso, pois tem sido fruto de um diálogo construtivo com o setor, avanços importantes para os bombeiros e para a globalidade do sistema. Conseguimos aumentos significativos ao nível de financiamento permanente. Em 2023 conseguimos mesmo o maior aumento de sempre, com um diferencial de 6,7% em relação a 2021. E 2021 já tinha tido aumentos em relação a 2020, 2019 e 2018. E 2022 tinha tido aumentos em relação a 2021. Mas este ano para 2023 significa 31,7 milhões de euros. A alocação este ano ao DECIR da maior dotação inicial de sempre, de 55 milhões de euros. O encargo com o dispositivo terrestre do DECIR para 2023 ascende a 34 milhões de euros. Por outro lado, aumentos sustentados anuais no âmbito da diretiva financeira, indo ao encontro do esforço financeiro que é desenvolvido pelas entidades detentoras. O aumento da tipologia de despesas elegíveis para comparticipação, com simplificação dos procedimentos, aliás, num esforço bastante significativo para 2023, por força do diálogo com a Liga dos Bombeiros Portugueses e com as outras entidades representativas, e muito particularmente com as próprias associações que nos fizeram chegar essas preocupações. Temos ainda um aumento e uma valorização da comparticipação para a reposição dos veículos destruídos e, não descurando os mecanismos de controle, com certeza, uma valorização da comparticipação para a reposição de veículos, e nomeadamente o aumento de 5,1% do valor dos pagamentos diários efetuados ao pessoal, que integra as equipas de intervenção e outros grupos de reforço, indexado ao acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade assinado em 2022, e aumento de 7,8% no valor de comparticipação dos custos com alimentação, indexado ao índice de preço do consumidor relativo ao ano económico anterior. Foi, aliás, uma mudança muito significativa de paradigma que tivemos no diálogo que foi feito com a Liga. Ou seja, indexar o aumento da comparticipação àqueles que integram o DECIR, àquilo que tem a ver com o acordo de rendimentos. O que significa que, se houver aumentos no acordo de rendimentos, há também um aumento automático nas comparticipações daqueles que integram o dispositivo. E, por outro lado, uma indexação à inflação do ano anterior, aquilo que tem a ver com os aumentos relativos à comparticipação com os custos com alimentação. Foi de 7,8% no ano que passou, assim se verificará os termos em que a inflação se consolidará durante o ano de 2023. Prevemos ainda para 2023 um aumento de 10% dos valores de referência para veículos e de 5% para equipamentos. E um aumento de 75% no valor diário por operacional a pagar às associações humanitárias que acolhem equipas de intervenção exclusivas do DECIR e que se destina a apoiar os custos com o apoio logístico. Como se sabe, este apoio não existia no passado e existiu pela primeira vez em 2022, a título experimental, com €500 mil, e este ano cada bombeiro terá um aumento de mais 75%, portanto, 1,75% para participar nos custos com eletricidade, com limpezas, com manutenção do próprio edifício. Damos 2 exemplos sobre estes valores. O valor diário que será pago a um elemento integrado numa equipa de combate aos incêndios
passa de 61 para 64. Recordo que no ano que passou já tinha aumentado também. E tinha aumentado em relação aos anos anteriores. O valor ao desligamento do comando passa de 71 para 74,7. Praticamente 75. O valor atribuído para o almoço passa de 10 para cerca de 11 euros. Dois outros exemplos relativos ao dispositivo do Distrito de Viseu e a Tondela. Em 2015, ao nível de financiamento permanente, mais despesas extraordinárias, o valor foi, em 2015, de 4.615.000 para todo o Distrito de Viseu. Em 2022, foi de 7.630.000, ou seja, mais 3 milhões de euros do que em 2015. Ainda em Viseu, em 2015, ao nível de financiamento, o valor foi de 1.303.000, no ano passado foi de 1.757.000. Estamos a falar do financiamento permanente para as associações humanitárias. A previsão para 2023 é de 1.875.000, ou seja, mais de meio milhão de euros. Aqui em Tondela, que é um caso bastante mais concreto e bastante mais prático, em 2015, ao nível de financiamento permanente, mais despesas extraordinárias, o valor foi de 129.952 euros. No ano que passou foi de 279.954 euros, ou seja, mais 150.000 euros do que tínhamos em 2015. Em Val de Besteiros, em 2015, também o financiamento, mais as despesas extraordinárias, foi de 85.500 euros em 2015. No ano que passou foi de 142.000 euros, ou seja, mais cerca de 60.000 euros. As equipas de intervenção permanente no Distrito de Viseu, temos em 2022 1.618.000 para as 35 equipas de intervenção permanente. Em Tondela, como já disse o Sr. Presidente da Câmara, temos 4 equipas de intervenção permanente, o que significa 80.000 euros em números redondos para a Autoridade de Proteção Civil e o mesmo valor para a Câmara Municipal. O que significa que 80.000 euros vezes os 4 anos do exercício do Executivo são 330.000 euros. Daria também para investir em viaturas, mas esta é uma prioridade, a profissionalização dos bombeiros. Repito, sei bem que anseiam por mais, sei bem que merecem mais, mas o caminho faz-se caminhando. E se a recuperação económica continuar como até aqui, teremos condições para ambicionar mais. E eu também sou a favor da autodeterminação do poder local e da autodeterminação do movimento associativo. Mas também sei que a autodeterminação sem financiamento não tem valor. É muito importante a autodeterminação, mas depois é preciso que lhe correspondamos com investimento financeiro e com autonomia financeira. Aquilo que eu posso garantir é que continuaremos a trabalhar para que essa autodeterminação signifique também maior responsabilidade, maior corresponsabilidade da parte do Estado. Mas há algo que nós temos que fazer para que todos confiem no sistema. Quando se anda para a frente, não se anda para trás. É muito importante sabermos distinguir esses dois movimentos. A atividade formativa da Escola Nacional de Bombeiros registrou em 2022 um novo acréscimo face aos anos anteriores. Foram ministradas 1.720 ações de formação, integrando 19.915 formandos. A aproximação à academia, o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão, assentes numa componente técnica e científica diferenciada, tem sido uma realidade que está a dar frutos e que tem sido reconhecida. É também importante valorizar neste dia tão especial que, tal como os investimentos que temos vindo a colocar em prática, importa lembrar que há recursos que estão a caminho e é preciso saber aproveitá-los. Temos 20 milhões de euros para os bombeiros, destinados à aquisição de veículos florestais no âmbito do Plano de Recuperação e de Resiliência e também para equipamento de proteção individual e para a formação de 3.300 agentes de proteção civil, na sua maioria, na sua grande maioria, os bombeiros. O programa de fundos europeus para Portugal 2030 já está assumido pelo Sr. Ministro da Coesão e pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, conta com 122 milhões de euros, mas que podem ser reforçados para a área da proteção civil, destinada ao financiamento de infraestruturas e de equipamentos e que faz assentar o esforço de coordenação nas comunidades intermunicipais e nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional. E aqui há algo que eu tenho que sublinhar. É muito importante o diálogo de todos. Ou seja, o diálogo das associações humanitárias com as autarquias, com as câmaras municipais, para definir bem as prioridades. Porque nós sabemos todos que nunca haverá recursos para todas as necessidades. É mesmo muito importante termos uma boa definição da hierarquia de prioridades.
Essas prioridades que estão no Plano Municipal de Proteção Civil devem depois articular-se com as comunidades intermunicipais, destas com as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, porque cada uma destas entidades vai ter os planos de investimento, por forma a que aqui possam ir buscar fundos europeus e fundos nacionais para financiar infraestruturas, equipamentos, modernização e capacitação do sistema como um todo. A título de exemplo, no dia 29 de março, foi lançado o procedimento por parte da Autoridade de Proteção Civil para adquirirmos 14 mil peças de equipamento de proteção individual para espaços rurais, a distribuir pelos corpos de bombeiros, no valor base de 6 milhões de euros. Se colocarmos o IVA, são 7,3 milhões de euros. Queria, por outro lado, deixar uma última nota sobre o DECIR para 2023, tendo em conta as perspectivas para os próximos meses. O planeamento efetuado teve em conta as previsões de agravamento meteorológico, conhecidas há vários meses. Incorporamos o resultado das lições aprendidas no ano anterior. Foram reforçados os meios humanos e terrestres do dispositivo. E lembro, a propósito das recomendações que são sempre bem-vindas da Liga dos Bombeiros Portugueses, que o dispositivo está sempre preparado para crescer em caso de necessidade, como aliás aconteceu no ano que passou, quando foi determinada a situação de alerta e a situação de contingência. Ou seja, é sempre possível requisitar mais meios e remunerá-los, naturalmente, desde que estejam integrados nesse esforço nacional. A Força Aérea está também no processo para procurar reforçar também os meios aéreos. Entraremos no próximo dia 1 de junho num novo e reforçado nível de empenhamento do dispositivo especial de combate aos incêndios rurais. Nesta fase, o dispositivo passará a contar com 11.761 operacionais, na sua maioria bombeiros, o que significa mais 1.108 operacionais face ao igual período de 2022. E 2.990 veículos, ou seja, mais 157 veículos, relativamente e comparativamente a igual período de 2022. Mas também importa deixar claro que a dimensão essencial tem a ver, como todos bem sabem, com os comportamentos e não com o tamanho do dispositivo. Todos sabem que a partir de 150 ignições, incêndios, todo o sistema entra em pressão e perde eficiência na sua resposta. Enquanto sociedade, temos que diminuir as ignições, temos de diminuir o número de incêndios. 64% dos incêndios de janeiro a 31 de abril foram por negligência no uso do fogo na prática de queimadas. E por isso, por muito maior que seja o dispositivo de combate, ele entrará sempre num esforço acrescido e mesmo em stress a partir de um determinado número de ignições diárias. Daí o nosso apelo para que sensibilizemos sempre, todos os dias, permanentemente a população para os cuidados que há que ter no uso de fogo, especialmente em dias de maior risco. Nos últimos anos conseguimos limitar o número de vítimas mortais entre civis em resultado direto dos incêndios rurais. E tivemos uma redução muito significativa no número de incêndios rurais por dia. Resultados que muito se devem à permanente generosidade, altruísmo e disponibilidade que os bombeiros colocam ao serviço dos cidadãos, bem como ao comportamento das comunidades locais. Estou certo que com a capacidade e a dedicação das mulheres e dos homens que integram o sistema de proteção civil, e em especial das bombeiras e dos bombeiros, seremos capazes de continuar a dar resposta aos desafios e às ocorrências que teremos de enfrentar. E acredito que os nossos concidadãos, com o seu esforço, também contribuirão de forma decisiva para a redução das ignições. Da parte do Governo, garantimos e continuaremos, como todos vós, a dar o nosso melhor, em diálogo com os diversos parceiros, procurando sempre as melhores soluções para o futuro dos bombeiros, em nome da segurança dos portugueses. Este Ministério está especialmente empenhado, mas também não se lhe pode pedir aquilo que ele não pode dar. É muito importante termos essa consciência. Todos nós, julgo que temos bem consciência do que se passa hoje nas sociedades democráticas. É muito importante que nós tenhamos o cuidado de não criar expectativas nos cidadãos que eles não possam encontrar respostas nas respectivas instituições democráticas e nos limites das instituições democráticas. Elas têm limites, assim como têm limites o poder municipal e o poder da senhora Presidente de Câmara para responder às necessidades do seu território. Também tem os outros níveis de responsabilidade. É muito importante que todos os dias façamos este discurso de responsabilidade. Hoje estou cá eu, amanhã está com outra pessoa qualquer. Não é importante quem está momentaneamente nestas funções. O importante são as instituições
que garantem os alicerces do Estado, da soberania e das funções democráticas das diversas instituições. Queremos dizer-vos que estamos a trabalhar para garantir que tenham os recursos necessários para desempenhar o vosso trabalho de forma segura e eficiente. Estamos a investir em equipamentos modernos, em mais tecnologia, na formação e na capacitação para melhorar as condições de trabalho. Neste dia do bombeiro, quero terminar reiterando o meu sincero agradecimento a cada um de vós, bombeiros e bombeiras, pelo vosso compromisso, pela vossa dedicação incansáveis de valor inestimável. O vosso trabalho não passa despercebido. São verdadeiros heróis e a sociedade reconhece e valoriza a vossa coragem e a vossa generosidade. Podem contar sempre com este Ministério como um aliado, um parceiro e um defensor das vossas necessidades e das vossas exigências. Continuaremos a trabalhar em conjunto para fortalecer e para melhorar a nossa estrutura de bombeiros, garantindo que tenham as condições adequadas para continuar a salvar vidas e a proteger a nossa sociedade. Sei bem, como tenho repetido em vários locais do país, os bombeiros constituem mesmo, acredito profundamente naquilo que vos digo, constituem mesmo a mais importante expressão de solidariedade mecânica que existe nas comunidades locais. E essa é a razão porquê, desde as autarquias à administração central, tanto respeito há também com os bombeiros portugueses. Queria que disso não tivessem dúvidas e tudo procuraremos continuar a fazer para que, com diálogo, com respeito, com coordenação, com cooperação, no quadro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, façamos essa valorização, porque é no quadro desta cooperação que se alicerça e se prepara o país, não apenas para os desafios que temos hoje, que são já muito exigentes, mas vamos tê-los muito mais exigentes no passado. Bem-haja os meus parabéns, as maiores felicidades para a proteção das vossas vidas e para a proteção dos nossos e dos vossos conterrâneos. Bem-haja e muitos anos de vida. Vivam os bombeiros de Portugal.